Olá e seja bem-vindo. O deputado André Fernandes soltou os cachorros em Flávio Dino, senadores e no ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida. Em Dino em senadores, porque existe uma denúncia que senadores, supostamente, votariam favoráveis a Dino em troca de cargos. Dino até já disse que tem votos suficientes para aprovação ao STF. A denúncia foi feita por Bibo Nunes ao Diário do Poder. E no ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, por ter feito um silêncio sepulcral enquanto o Brasil ficou chocado com o caso de Mato Grosso, onde um bandido invadiu uma casa, estuprou e assassinou a mãe e 3 filhas. Veja. Eu gostaria de falar 2 assuntos. O primeiro deles é sobre a drástica indicação de Flávio Dino para o STF. No momento em que o Brasil estava fazendo uma grande manifestação, milhões de pessoas na Avenida Paulista, contra Alexandre de Moraes, que tem, e eu falo isso sem medo, que tem em suas mãos o sangue do patriota Clériston, que foi assassinado pelo Estado brasileiro, enquanto milhões estavam na Paulista, protestando, lutando por justiça, em memória do patriota Clesão. Um dia depois aparece o Lula e diz: vocês acharam ruim a indicação do Zanin? Então agora eu vou colocar um amigo, que, diga-se passagem, no ano passado o Lula estava dizendo que era absurdo indicar um amigo para o STF, mas aparece indicando um amigo, Flávio Dino, comunista declarado. Ele abre a boca para dizer: eu sou comunista, que tem bandeiras partidárias, que luta e persegue, inclusive deputados desta casa, sendo ministro da Justiça, que desrespeitou esse parlamento, quando a Comissão de Segurança Pública aprovou 3 vezes a convocação, e não o convite, mas convocação de Flávio Dino, e nas 3 vezes ele faltou, sem justificativa alguma, cometendo assim crimes de responsabilidade. O mesmo ministro que dentro do seu ministério recebeu a visita da dama do tráfico, que já era condenada, esposa de um chefe de facção criminosa, e o Ministério da Justiça recebeu. O mesmo ministro que, quando a CPMI aprovou que ele mandasse as imagens do 8 de janeiro, ele simplesmente disse que não tinha mais, se contradisse, depois mandou algumas, depois disse que não tinha outras. O ministro que desrespeita a casa, que zomba da casa de parlamentares, que comete crime de responsabilidade, que ignora o que uma CPMI está mandando, e que pior, recebe no seu ministério a dama do tráfico, mulher de facção criminosa. E pense numa credibilidade, presidente, que isso passa para o Brasil. A mulher é condenada, já constava na sua ficha de antecedentes criminais. Se o Ministério da Justiça do país, o Ministério da Segurança Pública do país, Ministério da Justiça e Segurança Pública, não consegue puxar a ficha, os antecedentes criminais de uma pessoa que está indo visitar o ministério, qual a credibilidade que esse ministério vai passar para o povo brasileiro, de que eles estarão seguros, de que lá na ponta o ministério vai conseguir investigar, a inteligência vai conseguir buscar quem é, o que está fazendo, o que estão tramando, se não consegue simplesmente puxar a ficha de uma pessoa que já foi condenada, antes dela entrar dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública? Qual a credibilidade? Passados tudo isso, vem o Lula, ou melhor, o Luli, e diz que o Dino é o seu indicado ao STF. E pior, diante de tudo, vemos ontem o Dino com o seu sorrisinho de deboche,
a câmera aqui filmando ele bem perto, para pegar ele todo, a câmera tinha que estar um pouquinho mais longe, dizendo: já temos votos suficientes. Já temos votos suficientes. E eu pergunto, presidente, como é que antes de uma sabatina o ministro já sabe que tem os votos? Ele não foi sabatinado ainda. Eu pergunto, o Pix caiu? O Pix caiu? Ah, deputado, você não pode falar sobre isso, porque existe uma harmonia entre os três poderes. Harmonia, eu conheço isso como dinheiro. Dinheiro, emenda parlamentar, é cargo para fulano, cicrano. Senhor presidente, só para concluir. Senhor presidente. Acabou. Já foi 2 minutos a mais. Para os demais também foi passado mais do que 2 minutos. Para concluir, deputado. Vou. Senhor presidente, inclusive eu já queria constar aí também que eu vou falar pelo tempo da liderança. Se puder incluir o tempo da liderança, eu agradeço. Vou incluir o horário da liderança para o senhor. Muito obrigado. Tenho mais 8 minutos. Aguardo mais um pouquinho aí, deputado. Pronto. Até estava quase perdendo aqui o raciocínio. Mas como é que vem o ministro e diz abertamente que já tem os votos suficientes? Mas, meu Deus do céu, não tem como se revoltar com isso, senhor presidente. O caso da mãe, lá em Mato Grosso, que foi assassinada com suas 3 filhas. Um cara que já tinha passagem pela polícia, inclusive pelos mesmos crimes. Invadiu no último sábado. Atacou a mãe. A filha de 19 anos. Tentou ajudar a mãe. Ele atacou a filha de 19 anos. Após isso, atacou as outras 2 filhas de 12 anos e de 10 anos. A mãe, a filha de 19 e a filha de 12, ainda agonizando. Aquele bandido ainda as estuprou. Estuprou 3 mulheres. A mãe, 2 filhas. Assassinou também a de 10 anos, ou seja, assassinou a mãe e as 3 filhas em uma madrugada. 4 assassinatos, 3 estupros. Eu não vi uma nota sequer do ministro da Justiça e Segurança Pública, senhor presidente. Eu não vi uma nota sequer do ministro dos Direitos Humanos. E o que me revolta é isso. O que me revolta é isso. Porque se essa mulher fosse uma dessas mulheres que levanta a bandeira da esquerda, hoje esse plenário estava lotado de deputados gritando: fulano vive, fulano vive, fulano vive. Mas a mãe era uma senhora evangélica da Assembleia de Deus. As filhas também. Sabe o que é que a esquerda está fazendo? Tapando os olhos, os ouvidos, a boca e fingindo que nada aconteceu. Se fosse um trans, se fosse um homossexual, se fosse um indígena, se fosse seja lá o que for, essa casa estava caindo agora. Mas não, era uma simples mulher moderna, brasileira, mas cristã, que tem ética. E para isso a esquerda simplesmente ignora. O Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos ignoram. Para eles nada disso vale. Agora eu tenho certeza que se os deputados subirem aqui para dizer que prisão perpétua é pouco para um bandido desse, que prisão perpétua é pouco para um vagabundo desse, aí eu tenho certeza que o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério dos Direitos Humanos, aí sim eles vão protestar. Aí sim eles vão chegar aqui e vão dizer: opa, todas as vidas importam. Como assim importam? Se não falaram nada sobre a mãe estuprada e assassinada.
Como assim importa se não falaram sobre a jovem estuprada e assassinada? Como assim todas as vidas importam se não falaram sobre a criança de 12 anos estuprada e assassinada? Como assim todas as vidas importam se estão simplesmente ignorando o assassinato de uma criança de 10 anos? É uma vergonha o estado em que estamos vivendo. É uma vergonha. Muito mais crítico para o ministro da Justiça é saber o que o deputado A ou B falou em uma manifestação em cima de um trio. Aí ele faz notinha, aí ele vai às redes sociais, aí ele se pronuncia, porque isso é um absurdo, isso pode estar indo contra o Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito esse que, me desculpa, democracia não existe se a gente não pode simplesmente falar o que a gente pensa. Direito não existe se um preso foi assassinado pelo Estado dentro do presídio, quando a PGR disse que ele tinha que sair por estado de saúde e o Supremo Tribunal Federal simplesmente ignorou. E desse Estado Democrático de Direito, onde não tem democracia e nem direito, só resta o Estado. E esse está mais forte do que nunca, é verdade. Agora, se está ruim hoje, imagine, senhores, quando entrar um ministro que é amigo pessoal do Lula, que é comunista declarado, que zomba dos parlamentares, que comete crime de responsabilidade simplesmente ao ignorar 3 convocações dessa casa, que recebe dama do tráfico, mulher de facção criminosa, que entra de peito aberto na maré, sem segurança, sem medo. Até o Lula sabe muito bem disso, porque quando facções criminosas diziam que tinham diálogos cabulosos com o PT, aí está a prova. Quando ignora o mandato, e não o pedido, mas o mandato de uma CPMI, de buscar as imagens do 8 de janeiro, que eu tenho certeza, eu não tenho só convicção, eu tenho certeza absoluta que durante o 8 de janeiro, Flávio Dino estava lá no ministério comemorando, mas essas imagens ele não quis mandar. Imagina quando o cara desse virar ministro do STF. E aí, senhores, é muito bom vocês que estão acompanhando, assistindo nas redes sociais, vocês acham que teremos direito a usar nossas redes sociais? Vocês acham mesmo? O cara é comunista. Ah não, mas esse negócio de... Ontem eu me deparei com um padre, que se diz padre dentro de uma comissão, onde ele dizia que o comunismo era maravilha. Quando eu pedi para ele ser padre na Coreia do Norte, ler a Bíblia na Coreia do Norte ou na China, ele não respondeu mais nada. Comunismo é muito bom. Longe. Longe. Mas eu espero que os senadores tenham ciência do que está prestes a acontecer aqui no Brasil. Flávio Dino é comunista. Tem bandeiras declaradas. Tem lado político. E não adianta dizer que não tem. Tem lado político. E vem para trazer a censura para o Brasil. Espero que os senadores não permitam que isso aconteça. Obrigado, senhor presidente. Foi bárbaro. Segundo o perito, a mãe foi a primeira esfaqueada e lutou muito para defender as 3 filhas. 2 delas, de 19 e 13 anos, foram estupradas enquanto ainda agonizavam. Em entrevista à CNN, o delegado Bruno França, da Polícia Civil de Mato Grosso, afirmou que o homem que confessou o crime não demonstrou arrependimento durante seu depoimento à corporação.